Mauro, você certamente cobriu muito, enfim, o processo da redemocratização com o Tancredo. E aqui no 247, tanto a Tereza Cruvinel quanto o Joaquim de Carvalho vem dizendo isso há muito tempo, que o Gaspari colocou nessa semana, né, que essa candidatura Lula pode acabar se convertendo num projeto de salvação nacional. Né? E aí queria te passar um pouco para falar da sua experiência nessa época do Tancredo, da saída do regime militar. Sim, a gente tem uma situação hoje curiosa do ponto de vista da análise político-sociológica, gente, que é a seguinte: no processo de reconciliação ou de um projeto de reconciliação nacional, por que reconciliação nacional? Porque a sociedade brasileira estava, naquele momento, em pé de guerra entre os militares que haviam ocupado o poder com golpe de Estado e os trabalhadores, os intelectuais, as camadas médias, né? Aquilo que nós designamos vulgarmente de o povo. Né? Então, a candidatura Tancredo Neves ela foi uma saída encontrada diante do insucesso da campanha da Direta Já. A campanha da Direta Já foi um enorme sucesso de mobilização popular, mas foi derrotada no Congresso Nacional. Então, esta foi a saída encontrada, e seria uma reconciliação nacional também, se ela tivesse acontecido, né? Seria nas urnas. A candidatura Tancredo foi uma alternativa diante desse insucesso. Olha que interessante. Lula e o PT se opuseram, naquele momento, radicalmente à candidatura Tancredo Neves. Houve até Beth Mendes, Ayrton Soares, acho que o Breda, houve 3 parlamentares expulsos do PT porque votaram em Tancredo Neves no colégio eleitoral. A vida é interessante, né? Porque aí, ao longo do caminho, ao longo dos anos, o PT foi refazendo a sua história e já apresentou um projeto de reconstrução e de reconciliação nacional na candidatura Lula de 2022. Zé Dirceu, que ontem deu entrevista para nós aqui na Pós TV das 47, foi o grande costurador dessa grande aliança entre o PT e setores liberais da centro-direita e até da direita, que deram sustentação à campanha de Lula. Agora a situação é muito mais grave em relação a 2002. Muito, muito mais grave, porque nós temos um governo neofascista praticamente no poder. Nós temos um governo que opera contra a democracia, que opera contra as liberdades e sequer implementa um programa neoliberal clássico. É um programa, literalmente, de destruição nacional. O Hélio Gaspari opera isso, diz isso, inclusive, no artigo, né? Para quem pensava que o principal figura do governo Bolsonaro seria Paulo Guedes e suas reformas liberais, hoje, o que é o governo? Ele diz assim: o governo é orientado pela superstição da cloroquina e pelo receituário do doutor Marcelo Queiroga. Então, o símbolo do governo Bolsonaro é o Queiroga, não é nem mais o Guedes. Se a gente olha para o Lula, né? Quer dizer, o Lula vai ali avançando em setores do PSDB, avançando em partidos que até outro dia estavam alinhados com o golpe de Estado. Ontem, tem um artigo muito importante de um general, que é o Rego Barros, que foi porta-voz do Bolsonaro, em que ele fala assim, olha, os militares, os generais não são culpados pelos erros do Bolsonaro. Então você vai ter vários setores que apoiaram o golpe de Estado, PSDB, outros partidos, setores das Forças Armadas, que estão meio que buscando essa saída também. Né? Então eu acho que... Agora, a questão é se vão aceitar, principalmente no caso das Forças Armadas, né, que essa saída seja a escolha popular que tende a ser o Lula. Né? Então, como é que você vê nesse processo de transição, que é uma saída de um governo militar também, a recomposição nacional? O Lula falou na entrevista que você esteve presente lá, sobre a questão militar. Né? Ele falou, os militares vão aceitar o resultado das urnas, têm um papel a cumprir. Você acha que essa declaração do Rego Barros já é meio que uma resposta a essa sinalização também? Creio que sim. Achei interessante, sabe, Léo? Você comentou essa questão lá da entrevista do Lula. 2 questões. Foram feitas 2 perguntas para ele. Os Estados Unidos e os militares. E nas 2 perguntas, Lula falou o seguinte: deixa comigo. Essa questão, ele não discutiu o imperialismo
como estruturalmente. Ele falou, os presidentes dos Estados Unidos, eu lido com eles, eu sei lidar, já lidei com eles, e não vai ter problema. E a mesma coisa dos militares, eu já lidei com os militares, eu sei lidar e vou lidar novamente com eles. Lula tem uma autoconfiança, ontem conversava sobre isso com o nosso Jefferson Miola, ele tem uma autoconfiança que apenas aqueles que se colocam diante de um desafio tão grandioso como que ou ele está enfrentando, têm e precisam ter. Então, acho que Lula reduz, vamos dizer assim, a magnitude daquilo que nós, pobres mortais, enxergamos como problemas intransponíveis para algo que, com base até na experiência de governo que ele tem, como algo que faz parte do cotidiano do governo. Não creio que ele terá problema com os militares. De fato, esse artigo do Gaspari sinaliza algo que a gente vem falando, que há um processo de isolamento do Bolsonaro e a inviabilização da terceira via está fazendo com que todo o centro-direita e mesmo setores da direita tradicional caminhem na direção de Lula. É o que está acontecendo no momento. Porque o professor Matias Alencastro, que teve ontem no Giro das 11, ele disse: se os setores da direita não caminharem na direção de Lula, eles serão exterminados da face da terra aqui no país, porque não tem espaço mais na direita. A direita está totalmente ocupada pela extrema-direita. Então, ou eles vêm para um caminho de recomposição a partir da liderança da esquerda para tentarem se viabilizar no futuro, ou eles estão liquidados. Muito interessante, porque, de fato, o Bolsonaro ele criou uma nova direita no Brasil, uma nova direita engajada, violenta, até de espírito revolucionário, né, muito influenciada pelo próprio Olavo de Carvalho, e comeu, né, essa centro-direita brasileira que recorreu aos fascistas. Né? O professor Matias Alencastro observou ontem, muito interessante, que ele falou, esqueçam, a liderança da oposição ao governo Lula não vai ser do Aécio, não vai ser do Fernando Henrique, não vai ser do Ciro Nogueira, não vai ser dessas personagens. A liderança da oposição ao governo Lula vai ser de Bolsonaro e Moro. Então, ele diz, o nível de atrito que Lula terá que enfrentar no governo será brutal. Eles vão tentar golpe o tempo todo.